hoje. Então, o que que acontece? Nós, sempre quando a gente finaliza uma apostila, a gente reinicia ela, porque como tem outras pessoas entrando na aula, provavelmente essas outras pessoas perderam o início, né, das aulas. Então, o que que acontece? A gente volta na apostila, retoma todos os conteúdos, e assim vai por diante, a gente vai sempre retomando, porque sempre tem aula, nas aulas tem gente entrando. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar? Olha, é bastante gente começando hoje. Eu vou até mandar para o Fernando para mandar a apostila. Professora, eu também perdi as duas primeiras aulas. Eu perdi. Da apostila, né? Eu peguei. Ao Aí, começo da então, apostila. aí por isso que a gente volta nesse começo da apostila, né? A gente finaliza e volta no começo da apostila. E eu matei uma aula também, na quarta-feira também. Não teve como eu estudar, ver, porque eu estava trabalhando. Entendi. Agora as aulas voltam. Como eu estava no Meet, deu uns probleminhas no início que eu não consegui colocar lá, né, as aulas no YouTube. Mas hoje, por exemplo, vai dar certo. Aí já comecei a iniciar já a gravar a aula. Aí eu vou colocar lá tudo no YouTube, tá, gente? E como que faz para a gente entrar, professora? O Fernando manda um link para vocês. Ah, tá. No grupo, né? Nos grupinhos, Uhum. Vamos começar então? Vamos. Vamos lá. Vamos ver aqui. É na apostila, né, professora? Isso. Técnica de administração de medicamentos injetáveis. Vamos começar a ver, então, primeiro, o que são medicamentos, tá? Ai, gente, cadê o negócio que saiu? Estão vendo a tela, pessoal? Prof, estou seguindo na apostila. Também estou Isso. seguindo a apostila aqui. O que é medicamento? Então, página 89. Vamos começar? Quem que pode fazer a leitura para mim inicial, por favor? Eu, prof. Eu posso fazer. Então, quem que é a moça que falou primeiro? Eu, prof. Então, comece para fazer para mim, por favor. De acordo com a Anvisa, medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com a finalidade de curar doenças, prevenir doenças, diagnosticar doenças, aliviar os sintomas. Só até aí. Então, gente, todo e qualquer medicamento, de acordo com a Anvisa, que é a vigilância sanitária, né, que é responsável também aí pela vigilância desses medicamentos. Medicamentos farmacêuticos são produtos que têm a finalidade de curar doença, alguns têm a finalidade de prevenir, diagnosticar e aliviar sintomas, tá? Então, todo e qualquer medicamento, ele vai possuir um princípio ativo, tá? Que vai ter como finalidade essas funções, tá? Os medicamentos, eles podem ter variadas finalidades, tá, gente? Aí a gente vai começar aqui falando um pouquinho para a gente retomar alguns assuntos, né? Entendendo o que é medicamento similar, o que é medicamento genérico. Leia para a gente, eu acho que quem que falou foi o Antônio, que queria ler? Sim, foi eu. Olha, para você ver, eu já estou conseguindo decorar os nomes dos alunos, viu? Antônio, lê para a gente, então, por favor, qual que é a definição de medicamento similar? É necessário entender alguns conceitos relacionados aos medicamentos. Medicamento similar, aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos. Apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicações terapêuticas.
preventivas ou diagnósticas do medicamento, de referência registrada no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e formato do produto, prazo de validade e embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Olha só. Continua? Só até aí. Então, gente, o que eu preciso entender sobre o medicamento similar? Ele tem um nome comercial, porém, ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Por ele não passar por testes, né, de comprovação, por exemplo, né, por testes de aceitação do medicamento, o que acontece? Ele acaba saindo mais barato do que o medicamento de referência, tá? Porém, ele tem que ter a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração, as mesmas indicações, tá? Então, ele tem que ser igual ao medicamento de referência. Só que ele não passa pelos mesmos testes de confiabilidade, né, do que o medicamento de referência. Antônio, pode ler para a gente o medicamento genérico, por favor? Medicamento genérico. Medicamento similar a um produto de referência ou inovador que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade. Então, aqui, ó, gente, medicamento genérico, medicamento similar a um produto de referência. Então, ele também é um medicamento que leva, né, o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Só que por ele ser um medicamento genérico, né, ele não passa pelos mesmos testes de compatibilidade do que o medicamento de referência. E ele não possui um nome comercial, ele é indicado pelo nome do princípio ativo, tá? Muito bem. Medicamento de referência. Leia para a gente, por favor. Quem que pode ler? Pode ser eu? Eu. Pode. Quem falou o primeiro aí? Pode ser eu. Eu, Anne. Pode começar, por favor. Medicamento de referência, produto inovador, registrado no órgão federal, responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasiões do registro. Fala isso aí? Isso. Lei número 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Continua? Sim. Produto farmacêutico intercambiável, equivalente, terapêutica de medicamentos de referência comprovada, essencialmente aos mesmos efeitos de eficácia e segurança. Na Lei número 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Certo. Então, vejam bem, o que é um medicamento de referência? É um medicamento que é o primeiro medicamento registrado no órgão federal. Então, cabe a esse medicamento ele ser um medicamento, vamos assim dizer, que é o medicamento original, tá? Então, ele passa por todos os testes, né? E ele passa por testes tanto de segurança e qualidade, e ele é cientificamente comprovado. É a partir desse medicamento de referência que vão surgir os outros medicamentos, que é o medicamento similar e o medicamento genérico, certo? Bioequivalência, leia para a gente, por favor, alguém? Eu. Pode ler, por favor. Quem falou eu? Eu falei. Pode falar. Pode ler. Bioequivalência.
consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sobre a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualificativa e, quantitativa de princípios ativos e que tenham comparáveis biopossibilidades, contando estudos sobre o mesmo desenho experimental. Lei número 9.787, 10 de fevereiro de 1899. Biodisponibilidade, pode continuar lendo. Pode continuar? Sim. Indica a velocidade e a expansão de observação de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir da sua curva concentração, tempo na circulação, sistema ou na excreção da urina. Lei número 9.787, 10 de fevereiro de 1999. Continua, professor. Né, essa bioequivalência, biodisponibilidade. Ela fala da extensão de absorção do princípio ativo dentro do organismo. Então, é uma característica aí, né, do medicamento também, tá? Bom, vamos continuar aqui. Só um minutinho. Tem algumas perguntas, deixa eu ver. O de mais alguém está com o volume baixo? Perguntaram aqui assim, ó. Professora, genérico e referência têm o mesmo resultado ou variam? Olha, o Henrique, como eu sempre costumo dizer, tá? Muitas pessoas, elas têm dificuldade de aceitar o medicamento genérico ou o medicamento similar. Só que existem, sim, vários laboratórios que são laboratórios confiáveis, que são laboratórios que, né, você pode confiar, que o cliente pode confiar e que garante, né, que o efeito seja o mesmo, tá? Quem tá com o som ligado, desliga, por favor, gente. Beleza. Então, aqui, ó, pediram para eu escrever, né, a diferença. Eu vou colocar aqui, ó, referência. Vou escrever aqui no chat, vocês podem anotar aí se vocês quiserem, tá, gente? Gente, desliga o som, por favor. Gente, desliguem o som, por favor. Aí aqui, similar. Possui. Tô escrevendo, tá? Quem quiser anotar aí na apostila, tá? Vou escrevendo com as minhas palavras.
Gente, eu estou pedindo para vocês deixarem o som desativado, por favor. Então, eu coloquei aqui, ó, de referência, medicamento comprovado cientificamente e passa por todos os testes de confiabilidade. Similar, possui mesmo princípio ativo do de referência, mas leva um nome comercial diferente. O genérico leva o nome do princípio ativo do medicamento de referência, porém, por não ser necessário passar pelos mesmos testes, acaba sendo mais barato para os clientes. Beleza? Anotem aí, por favor, vou dar uns minutinhos para vocês anotarem. Anotem na apostila mesmo ou num caderno que vocês tenham aí de estudo. Boa noite, Vânia. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu estou explicando agora, gente? Boa noite, professora. Boa Deixa eu noite. perguntar aqui uma coisa assim, ó. Pode falar. Eu terminei os outros módulos do curso. Aí só está faltando esse que a gente está estudando aqui da apostila. Aí eu já quero começar a estagiar essa semana que vem. Aí eu tenho que falar com o Fernando para ele me dar uma carta de estágio. É mais Indicação, é isso. Aí eu tenho que falar com ele pelo suporte, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez quanto tempo de curso? Deixa eu ver aqui. Foram 2 meses e poucos dias. Então, porque são 10 meses. Então, você pegou bem pouco das primeiras explicações, né? Você está fazendo 2 meses direto? Direto. Então, o que que acontece? Eu vou só colocar isso para você. O que que seria bom, né, você fazer agora, né? Para você, principalmente para você se familiarizar com, né, com a questão, né, dessas questões assim da farmácia mesmo. Terminando esse módulo, que provavelmente termina agora no meio de julho, né? Que a gente não tem férias, então provavelmente termina no meio de julho. Tá? Vou ver certinho com o Fernando se vai ter férias ou alguma coisa assim, mas as 2 primeiras semanas de julho tem aula normal. Então, o que que acontece? Eu gostaria, né, eu peço para você, porque você fez pouco tempo de curso. Então, terminando esse módulo agora, eu reinicio a apostila. Então, eu vou falar dos primeiros módulos que você não pegou, que você não teve aula. Então, serão módulos online, serão módulos importantes que você vai precisar, né? Então, eu peço para você acompanhar. Tá bom, tranquilo. Certo? Tranquilo. Certo? Certo. Professora, o medicamento genérico, Oi, pode falar? você tá tomando ele, tem uma pessoa que estava tomando ele, aí ela falou que era só tomava 2 miligramas, aí veio 1,5 miligrama. Aí ela falou, então para completar, eu vou tomar 2, porque o medicamento genérico é fraco, aí eu vou ter que tomar. Eu falei, não, você não pode, você tá doida, você tem que tomar, você tem que mandar comprar a miligrama certo, não dobrar. Certíssimo, você fez bem,
porque dobrando ele vai passar para 3 miligramas, né? Então, assim, essa questão de dosagem, gente, até se vocês quiserem, eu posso montar slides para a próxima aula, né, sobre a dosagem dos medicamentos. Eu posso Sim, pode montar ser. para aí vocês aprenderem a calcular essa dosagem. Então, fica marcado para quarta-feira da semana que vem, a nossa aula vai ser sobre dosagem de medicamentos. Certo. Nossa, vai ser top. Ainda bem que você entrou nesse assunto, Flávio. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, eu tenho que saber a quantidade de gotas que a pessoa vai tomar, eu tenho que saber indicar se aquele medicamento vai dar, né? Eu tenho que saber o número de comprimidos que ela vai precisar tomar. Aí, por exemplo, eu tenho que saber quantas caixinhas ela vai precisar tomar. Então, muita gente tem dificuldade mesmo em como calcular. Então, semana que vem, quarta-feira, aula sobre dosagem de medicamentos. Fica marcado já, certo? Porque, tipo assim, tem medicamentos que é genérico só vem com 20 e é 30 dias. Aí você tem que comprar E 2 caixas. o de referência vem com 30, né? Aí acaba tendo que É. comprar mais. Na verdade, o genérico e o similar, ele deveria vir na caixinha a mesma quantidade do de referência, mas algumas empresas, né, algumas farmacêuticas, elas pecam em relação a isso, né? Em algumas empresas farmacêuticas, elas pecam porque elas acabam produzindo, né, e colocando na caixinha uma quantidade menor de medicamento. Aí não dá o medicamento, as pessoas reclamam. Tá certo mesmo, tem que ser a quantidade certa. Vamos aprender aí na aula da semana que vem a falar um pouquinho sobre dosagem dos medicamentos. Vai ser top. Oi? Vai ser top essa aula. Uhum. Vamos voltar lá então. Regras para o preparo das medicações. Você pode começar a ler para a gente, por favor, ou Flávia? Posso? Obrigada. Regras para o preparo geral das medicações. Do Gás, em 1988, enfatiza que a primeira fase no preparo de qualquer medicação é obter uma prescrição completa e assegura-se de que a mesma é compreensível. Depois, prossegue para a lavagem das mãos e depois reúne o material que se necessita. A medicação deve ser administrada na, na dose exata prescrita pelo médico. Só até aí, Já Flávia. Vou dar um vai. exemplo aqui, ó. Vou dar aqui um exemplo no chat. Só para a gente iniciar essa questão da dosagem, tá? Então, eu vou parar a Tá, apresentação aqui, ó. Olha só. Vou colocar aqui para eu conseguir ver mais alunos. Quer ver? Como que põe aqui? 3 pontinhos. Layout. Vou colocar aqui, ó. Olha, agora eu consigo ver mais alunos. Olha só. Professora, por que é Pode falar. que as pessoas que começaram as aulas, estão começando as aulas hoje, estão entrando nessa turma nossa, que já está desde o começo de março? Mas só tem essa turma, não tem outra. Ah, não tem outra? Não, o Ah, Fernando não quis dividir a turma. tá, entendi então. Eles têm uma Obrigada. turma só. Aí o que que acontece, Adriano? Como eu falei para eles, né? O que que acontece? Tem muita gente que está começando agora ou que começou no meio do curso, né? Porque a gente começou em março, né? A gente começou no final de fevereiro para março, né? Então, aí o que que vai acontecer? Finalizando a apostila, a gente finaliza a apostila agora, no meio de julho, né? A gente finaliza a apostila, né? Nas primeiras 2 semanas de julho, a gente finaliza a apostila. Aí eu reinicio a apostila, né? A gente reinicia a apostila, porque aí quem entrou agora vai pegar os módulos iniciais, entendeu? Porque são matérias diferentes. Aí começa, Entendi, professora. entendeu? Quem começou o curso online, quando pode dar o passo tem que esperar um pouco, tem que ver, acho que tem um prazo, né, pro Fernando dar essa carta aí de estágio, tá? Aí que eu estava falando da administração de medicamentos, né? Então, vou fazer uma simulação aqui para vocês de receita.
Então, vamos simular aqui, ó, por exemplo. Então, aqui, ó. Vamos supor. Tomar um comprimido, vou colocar aqui, ó. Tá escrito lá na receita, né? Seja de qualquer medicamento. De 8 em 8 horas por 10 dias. Façam o cálculo aí, gente. Eu vou falar para vocês. Eu vou dar esse cálculo aí. Façam um cálculo e mandem aqui. Gente, agora sem perguntas de estágio, tá, gente? A gente está tendo aula. Essas perguntas, essas dúvidas, vocês têm que tirar com o Fernando. Gente, vejam aí, ó. A André fez uma pergunta assim: quem está desde o começo tem que participar das aulas, mesmo terminando a apostila agora em julho? É porque, na verdade, eu vou confirmar com o Fernando se eu vou reiniciar a apostila agora em julho, ou se eu já vou passar para a parte, né, que é do cuidador de idosos. Porque nós temos os módulos que é do cuidador de idosos, que eu vou passar para vocês. Não sei se ele comentou com vocês. Tá? Quantos caixas vocês têm que vender para o cliente aqui, ó? Coloquei para vocês, coloquem a resposta aqui no chat, ó. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias. Quantos comprimidos tem que ter a caixa? Professora, tem que saber quantos comprimidos que tem a caixa, né? Isso, ó. Se é de 8 em 8 horas por... Não, gente, olha só. 8 em 8, tá certo, Jéssica, Jusileide, 30 comprimidos, muito bem. Alguns colocaram 10 aqui, 40. Olha só, tem que ter 30. Por quê? Veja bem a pergunta. Eu coloquei aqui, ó, um comprimido de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas, sabendo que o dia tem 24 horas, então ele vai tomar 3 comprimidos ao dia. 3 então, comprimidos 3 vezes ao dia por 10 dias, 30 comprimidos. Muito bem. Vou colocar um outro aqui para ver se vocês estão bem craques. Tomar meio comprimido de 4 em 4 horas por 5 dias. Quantos comprimidos eu vou precisar? Tomar meio comprimido de 4 em 4 horas por 5 dias. Isso mesmo. Ó, se é meio comprimido, gente, ó, de 4 em 4 horas vai ser 2 por dia. 2 por dia vezes 5 dias, 10 comprimidos. Excelente resposta aí que colocaram. Muito bem. Olha só, vou colocar uma outra simulação aqui para vocês, ó. Só que agora em... Sabe, Oi. como é que faz o cálculo que eu tô me perdendo nisso? Olha só. Então, eu vou explicar aqui, ó. Vou voltar aqui, vou colocar de novo aqui no chat, tá? Aí É só tu somar. vou colocar, eu vou colocar a resposta aqui, tá? Ó, mais sintetizado. Então, assim, ó, se eu vou tomar meio comprimido por dia, por cada hora, de 4 em 4 horas, então, ó, se eu tomo de 4 em 4 horas, eu vou tomar meio comprimido a cada 4 horas. Então, ao todo, eu vou tomar 2 comprimidos por dia, porque eu tô tomando meio cada vez. Então, ó, meio mais meio, 1, mais meio, 1,5, mais meio, 2. Eu vou tomar 2 comprimidos por dia. Sim. Vezes 5 dias, vou precisar de 10 comprimidos. Entendeu? Essa é uma aula que eu quero dar aí para vocês, algumas simulações na aula que vem. Vamos lá. Continuemos. Peraí. Será?
Vamos lá. Então, aqui, gente, o que é importante eu saber? Todo medicamento deve ser prescrito pelo médico. É uma coisa que eu falo sempre aqui para vocês, gente. Nunca, em hipótese alguma, gente, eu posso fazer diagnóstico médico e receitar medicamento, tá, gente? Isso é importante aí eu ter essa noção, né? Que eu, como atendente de farmácia, como farmacista, eu tenho a obrigação, né? O meu trabalho é o quê? A dar a orientação como esse medicamento vai ser tomado, mas em relação à dosagem, né, para que serve e tal. Porém, né, eu não posso fazer indicações e nem diagnóstico de doença, principalmente nessa fase agora que nós estamos, né, de Covid, que é um perigo em você receitar medicamentos, tá? Nunca administrar medicamentos sem rótulo, verificar data de validade, isso é uma das funções do balconista, não administrar medicamentos preparados por outras pessoas, porque você não sabe qual é, principalmente injetáveis, tá, gente? Nunca deixar, né, para você mesmo deve preparar os injetáveis, você ter essa consciência aí, né, do preparo dos injetáveis, tá? Inteirar-se sobre as diversas drogas para conhecer cuidados específicos e colaterais, diluir fórmulas, tempo de validade, sempre orientar que a ingestão deve ser com água. Aqui ele coloca leites e suco, gente, mas como eu sempre indico para vocês, o melhor meio de como esses medicamentos devem ser tomados é a água. A água é veículo, ele favorece a absorção a melhor absorção do medicamento. Se eu não sei como ele deve ser tomado, e se o médico não indicou que é para ser tomado com outro tipo de líquido, é importante vocês salientarem, gente, que o leite, ele pode interferir na absorção dos medicamentos. Professora, deixa eu falar uma coisa. Meu esposo, ele tem pressão alta, ele toma remédio para pressão alta. Você acredita que ele toma com café? Pior que não pode, porque a E cafeína eu já aumenta. cansei de falar para ele que não pode, tem que ser com água, mas ele toma com café. A cafeína aumenta a pressão. Pois é, eu falei para ele. A cafeína é super. Professora, Hum. o leite, ele diminui o efeito do remédio. Sim, ele diminui a absorção. Capaz Então, do aqui, café ó. também, professora? Sim. Antes, durante ou após as refeições ou em jejum, compatibilidade ou não, mistura de drogas, tá? Então, aqui sempre indicar essas informações aí. Tendo dúvidas sobre o medicamento, não administrá-lo. Manter controle rigoroso sobre medicamentos disponíveis. Alguns medicamentos, como antibióticos, vitaminas e sulfas, precisam ser guardados corretamente, pois se alteram na presença de luz, do ar ou do calor. Certo? Aqui lembrando, né, da administrar. Você entrou agora? 91. Existe uma fundamental diferença entre via, né, enteral, em que o medicamento é introduzido no aparelho digestivo, e via parenteral, em que as substâncias são aplicadas nos tecidos como injeção, tá? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho, né, de como que é essa aplicação de injeção, tá? O Henrique me cobrou aqui, né, que ele falou assim, se eu não ia passar em ml. Então, vou passar um aqui em ml para vocês, ó. Tomar 5 ml de 12 em 12 horas por 15 dias. Quantos ml de xarope tem que ter esse frasco? Calculem aí e coloquem no chat para mim, por favor. Ó, se ele tem que tomar 5 ml de 12 em 12 horas, não. Ó, 5 ml de 12 em 12 horas por 15 dias. Então, ele vai tomar 10 ml por dia. Não, gente, vocês estão errando, ó. 10 ml por dia vezes 15 dá quanto? 150. A Ivanessívia acertou. Então, esse xarope ou esse medicamento, ele tem que ter no mínimo 150 ml, tá? Então, por quê? Se ele vai tomar
10 ml de 12 em 12 horas, 5 ml de 12 em 12 horas, ele vai tomar 10 ml por dia. 10 ml vezes 15 dias, 150 ml. Então, esse frasco de medicamento, ele tem que ter no mínimo 150 ml, tá? Vou colocar aqui para vocês um vídeo, tá? Que ele fala sobre a administração de aplicação de injetáveis. Já estão vendo? Não. Já estão? Ainda não? Ainda não. Começou a ver a tela? Não. Não. Nossa, que estranho. Não é por... Deixa eu ver aqui. Professora, me tinha uma dúvida. Oi. Em questão de ml, pode acontecer do médico passar certo ml e o frasquinho não vir a quantidade de ter que comprar 2 frascos? Pode, acontece. Aí você tem que oferecer. Por isso que você faz a soma, né? Uma das principais funções sua é somar e indicar para ele o quanto que ele vai tomar. Aí você vende a quantidade de certo. Sim, né? obrigada. Estão vendo agora? Sim. O que é? Estão vendo? Sim. Sim. Agora eu vou colocar, tá? Gente, eu vou fechar o meu som para não dar eco, tá? Desliga o som, por favor, quem tiver com o som ligado. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a aplicação, né, de medicamentos por via intramuscular, tá? Que pode ser bastante comum para quem vai iniciar estágio, pode ser que vocês peguem um pouco dessa parte de aplicação, uma parte muito legal é da gente praticar, né, dos estágios. E falando um pouco sobre a via intramuscular, que é uma das vias mais importantes, né, no caso da infusão de medicamentos, tá? Ela é uma via, no caso, que faz diretamente no tecido muscular, né, do paciente, da pessoa em si, e é por meio de rápida absorção, por isso o seu largo emprego é bastante utilizado, principalmente em pronto-socorro, né, medicamentos lá de pronto atendimento, então utiliza-se a musculatura correta, né, existe alguns tipos de musculatura para ser aplicada, mas nesse vídeo eu vou dar ênfase mais à região dorso-glútea, tá? Que é uma das regiões que eu vou falar agora para vocês. E na administração do medicamento intramuscular, tá? Ela pode ser bastante desconfortável e doloroso, tá? Por isso que muita gente reclama, né? Tem medo de ter a aplicação da injeção intramuscular, por aracnofobia, que a gente fala que é o medo das agulhas, por ter tido um trauma já, de ter tido uma aplicação que tenha doído bastante. Então, muita gente ainda tem aquele receio de receber medicamento por essa via, justamente por ser uma via dolorosa. Mas, né, em vantagem dessa via, a via de absorção dela é melhor para, no caso de algumas medicações que são intolerantes, no caso do trato digestivo do paciente, que não dá para administrar por via oral com certos medicamentos, tá? Então, tem uma alternativa, no caso dessa via intramuscular, para essas medicações que podem ser irritantes, no caso de certas mucosas, como a mucosa gástrica, por exemplo, e intestinal também, por exemplo, tá? Na escolha da aplicação intramuscular, a gente também temos que ter a consideração em algumas coisas, tá? Principalmente a idade do paciente, que é importante, a irritabilidade da droga, que pode ser bastante vesicante, como falo, irritante. No caso, o paciente pode reclamar muito, né, daquela medicação.
Deu ruim. Parou aqui para mim, professora. Parou mim. para mim também, professora. Para mim também. Para mim também. Para mim também. Agora Atividades voltou. físicas, então a musculatura tende a ser um pouco mais rígido. Então a escolha também, né, do local da musculatura é importante também por causa disso, tá? Que pode ser que a agulha não penetre com eficiência devido àquele músculo ser muito rígido. É um exemplo, tá? A região, né, do dorso glúteo, eu tenho aqui para mostrar para vocês no caso um simulador, tá? Que eu vou mostrar a região dorso glútea, é justamente uma região específica. No caso, nós pegamos bastante pacientes em pronto-socorro e administramos alguns medicamentos específicos nessa região. Na região dorso glútea, ela é contraindicada, tá? No caso de Professora, está sem som. Eu acho que é a internet, professora. Parou de novo, professora. Travou. Também travou, tô ouvindo nada. Parou, professora. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou compartilhar de novo, tá, gente? Que deu Tá erro bom. aqui por causa da internet mesmo. Pode fazer, Elisângela. É a primeira vez que eu estou entrando na sua aula, porque como eu faço plantão 12 por 36, não dava tempo, o horário não bate. Essas aulas eu acompanho pela apostila, acompanho pelo outro site, né? Aulas gravadas e tudo mais. Só que eu nunca tive a oportunidade, essa é a primeira vez de estar assistindo a aula com você. Aulas como são online, eu não tenho como assistir elas depois, né? As que já passou, que você Tem já sim. Tem no YouTube. Você vai entrar dentro de algum grupo, aí você pede os links das aulas lá. Ah, tá. Tá bom? Vamos continuar. Desculpa, tá, gente? Licença, professora. Oi. Então, eu queria falar referente sobre as aulas. É que o professor postou no grupo, só que só tem até, se eu não me engano, dia 28 ou 23 do mês 4. Aí não tem as aulas continuando. Aí a lista para por aí. Eu vou dar uma olhadinha lá, mas essa semana eu postei várias aulas lá, tá? Aí vai A lista que ele passou para ele foi até aí. Tá. Professor, é mesmo. Eu também pedi para ele dessas outras aulas contínuas que eu perdi, ele não postou. Não sei se é falta de tempo. Eu vou dar uma olhadinha, eu vou perguntar para ele, tá, gente? Vamos continuar. Obrigada. Tá? De nada. Vou continuar aqui, tá? E vou fechar o meu som. Pacientes menores de 2 anos, tá? Maiores de 60 anos e pessoas excessivamente magras. Por isso, a avaliação, né, no local da aplicação é importante nesse momento, justamente devido ao calibre da agulha, o tamanho da agulha pode influenciar na aplicação, tá? Mas o que pode ocorrer se um profissional ele escolhe o calibre da agulha, o comprimento da agulha inadequado naquela situação? Vamos ver por um exemplo, se a gente pega um paciente um pouco mais obeso, né, que tem necessidade de pouso um pouco maior, né, que o necessário acontece, a gente pega bastante casos disso em pronto-socorro principalmente, tá? Um exemplo. Se eu escolho um calibre da agulha inefetivo, né, assim, um pouco menor, né, do habitual para avaliação daquele paciente, o que pode acontecer? O medicamento que eu for administrar com um calibre menor que o necessário para aquele paciente, a infiltração do medicamento que deveria ser por via intramuscular, pelo paciente ter um tecido adiposo maior, pode ser que penetre naquele tecido, tá?
sendo de efetivo subcutâneo, ou seja, ele não vai atingir o tecido muscular do paciente, e a medicação ela pode ser reduzida até o efeito da absorção, implica também negativamente até o tratamento prescrito, pode ser que não seja efetivo aquele medicamento seja administrado, então é importante a avaliação da anatomia do paciente conforme o calibre da agulha. Existem alguns calibres diferentes para intramusculares, tá? Como é que eu sei que eu preciso escolher um calibre certo, né, para aquele paciente? Tem medicamentos também que são importantes, que também eles são, no caso, para a escolha também tem a importância. Para medicamentos com substâncias, viscosidades mais líquidas, por exemplo, a vitamina B12, a gente geralmente utiliza de agulhas de milímetros de 7, tá? Que é o calibre de 7 milímetros. Já para medicamentos mais viscosos, oleosos, tá? No caso, por exemplo, anticoncepcional geral, até o bezetacil, nós utilizamos o calibre de 8 milímetros. Então, é importante você também identificar se a medicação ela é oleosa ou se ela é mais líquida e utilizar o calibre correto. Ah, mas se eu utilizar uma agulha 30/7 para administrar um bezetacil, eu consigo? Vai ser muito difícil você administrar um medicamento desse, né, sendo um pouco espesso, porque o risco de você obstruir por dentro, a parte interna da agulha é maior, porque ela é mais fina, que é calibre por 8, né, 8 milímetros. Então, se você vai aspirar a medicação e fazer a administração, pode ser que entupa a agulha e tenha que descartar todo o sistema, né, da seringa e agulha. Então, é sempre mais recomendável com um calibre maior para medicamentos mais espessos, tá? No caso, até quanto, né, de ml no total eu devo administrar na região dorsoglútea? No caso, que é o quadrante superior externo, nós administramos até 5 ml, tá? Que é um local mais utilizado para medicações como a bezetacil, por exemplo, como eu falei, os anticoncepcionais, Voltaren, Coltrax e etc, tá? Lembrando que existe 3 músculos na parte glútea, que é o glúteo máximo, médio e mínimo. E os locais propícios, né, para dorsoglútea é o quadrante superior externo, né? Eu vou mostrar para vocês o quadrante, como é que é feito. E a injeção intramuscular é feita ali no local, na dorsoglútea, na parte externa, onde é feito no músculo grande, que é o músculo máximo. Então, quando fazer o quadrante, é sempre importante você saber a parte anatômica também, porque tem a crista ilíaca, você pode fazer mais ou menos ali um pré-preparo, né, uma observação da parte anatômica interna para fazer o quadrante e que não tenha riscos, né, de fazer a aplicação no local errado. Como é que eu faço a demarcação, né, da aplicação local mais correto, né, da injeção intramuscular na dorsoglútea? Eu vou mostrar aqui no meu simulado, né, no simulador, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso imaginar uma linha horizontal e vertical, tá? No caso da linha horizontal, que pega o final da prega, tá? Na prega glútea, até a crista ilíaca, seria o primeiro traçado que eu faço, tá? Do quadrante. Em seguida, eu pego no meio dessa linha demarcada e faço a parte vertical, tá? Até o final também aqui do glúteo, mais ou menos para vocês terem uma noção. E pegando essa região que é o quadrante superior externo, que já fica mais próximo ao glúteo máximo, tá? Ele fica também próximo à crista ilíaca, então o local mais correto para ser aplicado é nesse quadrante superior externo. Pode ser em qualquer um dos lados, tá? Para você ter uma identificação melhor no local apropriado, faça sempre o quadrante, que é mais indicado e mais certeiro para você conseguir fazer uma aplicação intramuscular melhor. O ângulo da injeção intramuscular é sempre 90 graus, tá? Você não esquecendo. Que materiais que eu preciso ter, né, para montar uma bandeja de aplicação intramuscular? Primeiramente, né, nós pegamos a bandeja em cima, bandeja de inox, pegamos o medicamento, a prescrição médica, né, do medicamento que vai ser administrado, vamos separar a medicação. O diluente que sempre vem, né, no caso de medicações intramusculares, já vem com diluente próprio para isso, tá? Fazer uma etiqueta de identificação da medicação
para casos de medicamentos que o paciente já está internado, utiliza-se os 9 certos, tem até 13 certos, mas na literatura oficial eu só contei 9, tá? Pode ser que tenha tido atualizações aí em questões da administração segura de medicamentos, tá? Luvas de procedimento, como todo mundo já sabe que medicamento intramuscular utiliza-se luva de procedimento. Não confunda, tá, com vacinas, que vacinas não é necessário a utilização das luvas, mas o intramuscular é sempre recomendado, tá? Uma seringa de 5 ml, para geralmente em casos de medicamentos que utilizam-se intramuscular até 5, tá? Uma agulha 30x7 ou 30x8, dependendo da avaliação, né, anatômica do paciente, como eu falei para vocês. Ambos são para administração intramuscular, que diferencia o calibre, que um é mais para líquido e outros mais viscosos, tá? O diluente, que eu falei, a ampola, que geralmente vem com as medicações em pó, tá? Os que não precisam ser diluídos, não precisa, já vem certinho com a quantidade correta, tá? O frasco da medicação a ser diluída juntamente já com o diluente, tá? Uma bola de algodão, ou dois chumacinhos para separar para fazer a asepsia local. Clorexidina alcoólica ou álcool 70 para fazer a asepsia, né, da pele do paciente. E no caso de Blood Stop, que é um adesivo, tá, para parar o sangramento local, ou até um algodão com micropore também serve para poder colocar em cima da região, né, da aplicação da injeção intramuscular, tá? Considerações, eu vou fazer o vídeo, nesse vídeo é só em específico para a região do dorso glútea. A injeção intramuscular, ela tem outras regiões também específicas, mas eu consegui para vocês essa simulação, porque eu tenho um boneco, então fica mais fácil de entender, mas mais para frente eu vou adquirir outros meios para mostrarem para vocês pela administração por via deltoide no vaso lateral da coxa. Então, por enquanto, eu vou mostrar a dorso glútea, que também é um dos mais aplicados, no caso de exemplo, no pronto-socorro, tá? Muitas medicações também são administradas por essa via. Eu vou mostrar agora para vocês o passo a passo da aplicação dorso glútea. Vamos ver. Agora, primeiramente, eu preciso preparar, né, a medicação antes de ser administrado. Na minha bandeja eu tenho separado os materiais. Primeira coisa, faço a higienização das mãos, tá? Após isso, você já pega os materiais preparadinhos, já começa a caçar as luvas de procedimento. Vou fazer aqui. Em seguida, eu vou preparar a seringa com a agulha, primeiro com a Diaspiro, né? Geralmente a gente aspiramos medicamentos com a agulha Diaspiro para depois trocar a agulha para aplicação. Eu vou fazer como um exemplo medicação Bezetacil, tá? 4 ml já aqui colocados no frasco ampola diluídas. E com a agulha Diaspiro, eu abro na aba do envelope, abro o pacote, tá? Deixo separado. A seringa de 5 ml também, eu abro a aba aqui com cuidado, tá? Tem um local específico para fazer a abertura. E já pego a seringa com a agulha de aspiro, tá? Feito isso, já tiro a tampa e faço aspiração dos 4 ml da medicação, tá? Antes de mais nada, com agulha, no caso de um álcool já no algodão previamente, faço a limpeza do frasco, tá? Para fazer a asepsia do frasco e aspiração do medicamento, tá? 4 ml do Bezetacil. Feito isso, eu reservo aqui o caso da agulha de aspiro, eu tiro, tá? Como é um medicamento oleoso, eu separo a agulha 30x8, tá? Para fazer a administração da aplicação de Bezetacil. E reservo no envelope, tá? E separo outra bola de algodão, tá? Para fazer a asepsia da pele. Eu deixo preparada para fazer a asepsia antes da aplicação da injeção. Eu vou orientar o paciente ao que deve ser feito e posicioná-lo, tá?
Uma dica, sempre que for administrar a medicação em um lado, oriente o paciente a relaxar aquela perna, tá? Não forçando a perna para que os músculos não fiquem contraídos e dificulte a aplicação, tá? Feito isso, vou fazer o quê? Vou fazer a demarcação do quadrante com a gase já com álcool, tá? Porque o álcool ele ajuda a gente a identificar onde é que está exatamente o quadrante e fazendo a delimitação do local. Feito isso, eu vou fazer a limpeza da pele com o próprio álcool, né, embebido no algodão, aqui no caso. Feito isso, já separo a medicação, que eu vou fazer a aplicação, e já consigo enxergar a delimitação do quadrante, tá? Vou fazer a demarcação e pedir para o paciente relaxar. Feito com aplicação de ângulo 90 graus, com a mão dominante, não dominante, a gente vê se não está tendo a aspiração de sangue. Se feito isso, não tendo nada, vamos aplicar medicamento lentamente, mas não tão lentamente, no máximo até 5 segundos, tá? E fazer a retirada das agulhas com descarte na caixa de pérfuro, segurando para que a medicação seja absorvida na pele, tá? Faz a limpeza local. Eu vou descartar a seringa com agulha utilizada na caixa de pérfuro, tá? Sempre, nunca deixe guardada num canto. E por último, nós vamos fazer o que? A aplicação da fita do Bloodstop, tá? Ou a fita adesiva, o micropore esparadrapo, para que segure a aplicação da medicação intramuscular. Após esses procedimentos, né, se tiver o caso, realizar a anotação de enfermagem, é sempre interessante fazer a anotação da administração em si, se houve reação, dor intensa ao local, então são fatores importantes para fazer a anotação de enfermagem, tá? No caso, se o paciente vem internado que foi utilizada medicação intramuscular por esta via, tá? Isso que pode acontecer, né, no caso se foi uma aplicação muito mal aplicada, por exemplo, o que pode ocasionar? Primeiramente, o que pode ocasionar? A dor intensa, que já é o normal, né, a medicação ser aplicada, ter aquela dor oportuna, né, por ser um local de difícil acesso, e o endurecimento local, tá? Também por causa da má absorção do medicamento na musculatura, tá? A vermelhidão na pele também é característico devido à reação, né, daquele medicamento na pele. A diminuição da sensibilidade local da aplicação, o inchaço da pele também pode acontecer, o edemazinho, né, que pode acontecer. A paralisia ou necrose por ter aplicado no local, por exemplo, num nervo importante, tá? Ou a necrose por medicação vesicante. Um fator também importante nessa aplicação, uma dica: for aplicação intramuscular, sempre utiliza-se o bisel lateralizado, tá? Por causa das fibras musculares. As fibras musculares, ela tendem a ser retas, então, com o bisel lateralizado, é mais fácil você aplicar a medicação sem que tenha essa dor intensa no paciente. Aplicando o bisel ou para cima ou para baixo, ela não está junto com a musculatura, que é a formação do músculo do paciente, nossa musculatura, então a medicação pode ocasionar uma dor maior. Então, quando é aplicado a medicação por intramuscular, é sempre recomendado lateralizar o bisel, que é a ponta, né, da agulha. Quaisquer dúvidas relacionadas a este procedimento, né, o assunto do intramuscular em geral, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Lembrando que com o tempo eu vou fazer as outras regiões também que são de aplicações intramusculares, mas a ênfase deste vídeo é na dorsoglútea. Qualquer dúvida, informação que queira saber, deixa aí nos comentários. Eu convido também todo mundo a conhecer o nosso canal, temos diversos. Pessoal, deixem o microfone desligado, por favor. É uma falta de respeito vocês fazerem isso durante a aula. Deixar o microfone ligado. Porque vocês têm som externo aí e acaba atrapalhando os outros colegas. Principalmente para mim aqui vem um som muito alto, porque eu estou no meu volume mais alto para falar com vocês. Vou colocar o link aqui para vocês, tá, gente? Só um minutinho.
Esse é o link, ó. Onde vocês acham o vídeo. É interessante ver de novo, gente, porque assim, eu sempre falo, né, é focar, né, porque vocês não têm aula prática, né, não tem como eu estar com vocês para eu dar essa aula prática. Então, eu vi pelo vídeo uma melhor, né, maneira de vocês conseguirem aí fazer, né, aprender um pouquinho sobre como é. Eu vou partilhar. Professora, Oi. professora, mesmo ela fazendo essa explicaçãozinha assim, eu tenho medo Ai, né, todo de, mundo tem bastante de medo. aplicar, assim, porque ela falou que a agulha entra como se fosse na lateral, né? Sim. Uhum. Então, aí eu tenho medo. Eu já tirei sangue durante 10 anos e eu não tinha medo, mas para aplicar injeção, eu não sei se vai dar certo isso, não. Eu fiquei nervosa com o vídeo. É? Mas por que você fala? Porque eu fico insegura na hora. Porque quando eu comecei a tirar sangue, eu tive muita insegurança, mas depois foi de boa. Uhum. Mas na hora de dar a injeção, eu não sei se eu vou ficar de boa depois, porque eu vou sentir pena da pessoa. Não, vai sim. É conforme você vai pegando, né? Acho que com a prática a gente vai deixando de sentir dó, né? É. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Eu trouxe uns slides aqui para vocês verem também. É porque, na verdade, né, a gente não pode sentir dó, né? Porque a gente vai precisar fazer isso. É uma das nossas funções, né? Verdade. Estão vendo a tela já? Sim. Professora. Sim. Sim. Ok, vamos começar então. A gente, como atendente de farmácia, Vai fazer aplicação de injetáveis também. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre aplicação de injetáveis, tá? A aplicação de medicamentos injetáveis requer muita atenção e cuidado. É necessário conhecer as vias parentais comumente usadas. Existem técnicas de aplicação que serão detalhadas a seguir. Então, até o final da década de 60, seringas de vidro. Década de 70, primeiras seringas descartáveis. E depois, seringa de segurança e prevenção de reuso. Que essa seringa aqui é a mais utilizada em hospitais, tá? Geralmente, essa segunda seringa aqui é a que vocês vão utilizar para o atendimento de vocês, tá? Que é a de plástico normal. Primeira coisa que vocês precisam fazer é a antisepsia, que é a desinfecção do local a ser aplicado o medicamento, ou seja, a pele. E a asepsia, que é a desinfecção do material a ser utilizado e da sala de aplicação. Essa asepsia, gente, ela tem que ser feita diariamente, né? Você tem que manter o local de aplicação bem limpo, higienizado e tudo mais. Aqui a gente tem uma via de parental. Ai, gente, é muito complicado ficar recebendo aluno depois do horário, viu? Nós temos um horário. Vamos continuar aqui, ó. Então, essa é a via de aplicação parental, tá? Absorvendo aí, né, a parte subcutânea. Então, nós temos 3 camadas de pele. A epiderme, a derme, né? E aqui a subcutânea, ela vai atingir a 3ª camada, tá? E não o músculo. Qual que é a vantagem aí da aplicação subcutânea? Absorção boa e constante para soluções, permite a administração de grandes volumes, e as desvantagens é a dor e necrose por substâncias irritantes e a facilidade de sensibilização, né, de alergias na pele. A que vocês vão aplicar é a intramuscular. Ela vai atingir essa, né, 4ª camada aí depois do tecido subcutâneo, que são os músculos, tá? Então, nós temos aí a epiderme, né, que é essa que que é a pele, que nós podemos ver, a derme, que é a 2ª camada, a camada subcutânea e depois da subcutânea, o músculo. Quais são as vantagens da aplicação intramuscular? Produz efeito mais rápido do que a administração oral, tem uma difusão através do tecido,
administração de pacientes inconscientes, adequada para volumes maiores, como soluções, suspensões aquosas ou oleosas. Geralmente, essas suspensões oleosas, elas são anticoncepcionais, por exemplo, que vai ser muito comum de vocês aplicarem aí, né, na vida farmacêutica de trabalho de vocês. Quais são as desvantagens? Precisa haver técnica, também tem um índice de dor, tá? Pode causar lesões musculares, ou até mesmo substâncias irritantes, né? Causar uma alergia na pele. Podem causar danos neurológicos, se mal aplicados, né? E podem causar inflamação por substâncias mal absorvidas ou irritantes. Não se assustem, gente. Eu nunca vi um caso de danos neurológicos. Não podemos descartar a possibilidade, mas durante todo o tempo que eu trabalhei, eu não vi, tá? Então, não fiquem com medo. Bom, músculos e volume de aplicação. Então, no deltoide, que é o músculo do braço, até 3 ml. Hoje em dia, né, a aplicação intramuscular no braço não é mais realizada dentro dos ambientes, né, de farmácia. Na coxa também muito difícil, tá? A região mais comum é a do glúteo, que pode ser aí até chegar a 5 ml da substância. Bom, as questões subcutâneas, né? Que é a via subcutânea, na face posterior do braço, pode ser aplicado no abdômen, coxa e glúteo. Essas injeções, geralmente subcutâneas, gente, são insulina, mas tem pouquíssimas pessoas que vão tomar insulina na farmácia, tá? Mas ainda há alguns lugares que aceitam a aplicação de insulina, né? Aí a pessoa compra seringa na farmácia e acaba tomando insulina toda vez, né, na farmácia. Qual é a primeira posição de vocês? É a lavagem das mãos, tá? A asepsia das mãos. Dá licença, professora, por favor. Pode falar. Queria tirar uma dúvida. A minha mãe, ela toma injeção quando ela tá com dor por indicação de outras pessoas, sabe? As pessoas indicam e ela vai. E eles dão aqui no braço. Aqui na minha cidade, eles dão no braço dela. Nossa, aqui na minha região não dá mais no braço, tá? Então, mas aí eu já falei para ela que não, que assim, eu vim de uma cidade grande e não aplicava também. Mas aqui, como a cidade é pequena, aí ela escolhe onde tem que levar e eles dão no braço e ela deixa de boa. Nossa, estranho. Então, tem alguma consequência que pode ter isso aí? A senhora desligou seu microfone. Continua desligado. Eu liguei agora. Tá me ouvindo? Agora eu tô escutando. Eu perguntei se tinha alguma consequência. Não, eu escutei. Eu tava respondendo. Eu achei que tava ligado. Então, assim, é que na nossa região deixou de se aplicar no braço por causa dessas consequências, né, desses efeitos, né, que causava muita dor, causava irritação, muitas vezes causava inflamação, ficava dolorido por vários dias. Então, passou-se a aplicar mais na região glútea mesmo, tá? Aí eu posso falar para ela isso? Pode. Tá. Ó, tá, obrigada. Vamos continuar. De nada. Então, professora, agora eles estão aplicando mais na região do glúteo e no quadril, né? Aqui na minha região é glúteo, em farmácia é no glúteo, no quadril não. Ah, certo. Tá? Então aqui molhe as mãos em ensaboe, flexione bem entre os dedos, lave as unhas com escovinha, passe a mão ensaboada sobre a torneira, com as mãos em formato de concha, jogue água sobre a torneira e feche. Enxaga as mãos com toalha de papel, joga-as no lixo após o uso. Também não adianta você fazer a lavagem das mãos e utilizar uma toalhinha toda suja, né? Vai contaminar novamente. Preparação dos materiais. O que você vai precisar? Seringa de aplicação, algodão e álcool, agulha para aplicação, curativo e medicamento. Então, aqui, pela extremidade próxima à marca do lote, abra a embalagem separando as duas faces até expor o êmbolo da seringa. Então, você vai tirar aqui, né, pelo êmbolo. Ele é bem fácil porque ele tem o local certo, tá, gente? Segure a seringa firmemente pelo berço
e retire a pétala tocando apenas em uma das extremidades, colocando-a na bancada com a face estéreo, para cima. Confira a fixação da agulha com a seringa, tocando apenas na ponta do protetor da agulha e no cilindro, colocando-a dentro do braço. Fixe a seringa, a agulha aqui, girando, tá? No sentido horário. Preparação dos materiais. Faça a asepsia do gargalo da ampola. Geralmente essa asepsia é feita com algodão embebido em álcool. Envolva o gargalo com uma face estéreo da pétala da seringa e quebre a parte superior da ampola. Essa de quebrar, você gira geralmente ela para o lado esquerdo, que ela é mais fácil de quebrar, tá, gente? Segure a ampola com os dedos indicador e médio, introduza a agulha e aspire o conteúdo, tomando cuidado para não colocar o canhão da agulha dentro da ampola. Aspire a solução para a seringa no volume desejado. Retire a agulha da ampola, faça o reencape passivo e fixe a tampa. Gire ou bata levemente na seringa para desfazer eventuais bolhas de ar. Expulse o ar, acertando e conferindo o volume final. Esse expulsar o ar, ele tem que ser lento, porque senão você expulsa todo o medicamento, tá, gente? É interessante avaliar isso, tá? Se você for colocar assim e pressionar muito o êmbolo, você expulsa o ar, mas expulsa metade do remédio fora. Quando eu dou aula prática aqui, né? Só um minutinho, Jane. Quando eu dou aula prática aqui, eu falo para eles, né, que eles têm a mão muito pesada. Aí eles puxam, pressionam o êmbolo com muita força, metade do soro fisiológico que a gente coloca dentro da seringa vai para fora. Se fosse medicamento, perdia ação já. Pode falar, Jane. Na hora de quebrar a ampola, e não tem perigo de cair algum pedacinho de vidro dentro? Não, dentro não cai. É mais fácil machucar sua mão. Mas dentro não cai, não. Aí de cair, a gente aspirar ele com a agulha também, né? Mas não tem como, não, né? Não aspira, não tem como respirar. Então tá. Bom, preparação dos materiais em frasco ampola, né? Retira o láquido de alumínio no frasco, com a seringa já preenchida de diluente, que geralmente ele vem junto com o medicamento, tá? Introduza a agulha para aspiração no frasco, apoiando na mancada e injete o líquido. Misture bem o pó com o diluente, rolando suavemente o frasco entre as mãos ou fazendo movimentos circulares, tomando cuidado de não tocar a borracha. Aspire a solução preparada para a seringa no volume desejado. Retire a agulha do frasco, faça o reencape passivo e troque a agulha para aplicação. Gente, esse trocar a agulha para aplicação é muito importante. Nunca aplique a injeção com a agulha que você aspirou o material, porque todo esse tempo que você levou para aspirar o conteúdo contamina a agulha. Então, sempre faça essa troca da agulha, tá, gente? Já pensou, professor, a gente esquecer? Não esquece. Com o tempo você vai pegando prática. Professora, deixa eu tirar uma dúvida com Pode você. falar. Sobre a questão do abezetacil. Eu trabalhei 1 ano e 6 meses na farmácia, e o farmacêutico me explicou, estava me ensinando, que na questão da abezetacil, não só pela questão de contaminar a agulha, ele usa trocar, porque, segundo ele, a bezetacil meio que congela a agulha. E aí, a hora que vai aplicar no paciente, o paciente sente muita dor. Sim, é isso aí. Segundo ele, fazendo uso da troca, o paciente não vai sentir tanta dor como... porque aí a agulha está estéril, né? Não teve contato com a medicação. É isso. Então, aqui, né? Técnica, lave as mãos, prepare a medicação, coloque luvas. Gente, essa questão de colocar luvas, muitas farmácias, né, onde vocês vão trabalhar, talvez não forneçam para vocês. Eu, durante todo o tempo que eu trabalhava, não tinha fornecimento de luva, tá, gente? Faça a asepsia no local a ser aplicado o medicamento, use sempre o álcool, né, que é a asepsia. Acomode o algodão seco entre o dedo mínimo e anular. O algodão seco é para depois da aplicação. Segure a seringa e verifique se retirou o ar. Estique a pele e segure firme o músculo. Introduza em um só movimento no ângulo de 90 graus, sempre com o bisel lateralizado, né, de lado.
Mantenha a mão firme segurando a seringa, aspire o êmbolo para verificar a presença de sangue. Então, quando a seringa já estiver no corpo da pessoa, você aspira um pouco de êmbolo para ver se não volta sangue. Injete a medicação lentamente, retire a agulha de uma só vez. Aproxime o algodão e faça uma leve pressão. Descarte o material. Gente, descarte o material sem reencapar a agulha, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Porque ao tentar reencapar a agulha com aquela capinha, você pode se ferir, e aí aquela agulha já está contaminada. Então, quando você tira a agulha do corpo da pessoa, você joga direto na caixinha de segurança, tá? Então, você vai ver aqui a região do glúteo, né? Vai fazer uma demarcação, que é no quarto quadrante superior, tá? Geralmente aqui do lado direito, né? Quarto quadrante superior. Uma técnica utilizada via intramuscular Gente, desliguem o som, por favor. Com a finalidade de evitar o refluxo do Professora, medicamento. dá licença um pouquinho, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Igual você falou na explicação aí, quando a gente colocar a agulha, né? Aspirar para ver se não vem sangue. Se por acaso vir sangue, quando a agulha já estiver lá, é porque está no local errado? Tá, aí você tem que tirar e aplicar em outro local. Boa pergunta, Elisângela. Gostei. Ah, sim. Vamos continuar. Obrigada, professora. Uma técnica na via intramuscular é a ENZ, né, que é o noripurum, perlutam, misigina, depoprovera e inociclo. Perlutam, misigina, depoprovera e inociclo, elas são muito aplicadas, tá, gente? Elas são anticoncepcionais, então vocês vão aí, conforme vocês vão trabalhando, aplicar bastante dela. O que vocês devem fazer? Estica-se a pele antes de introduzir a agulha e somente libera-se a pele após a retirada da agulha. Então, você faz uma leve esticação na pele. Então, como se vou aparecer aqui na tela para vocês. Então, você pega e vai aplicar no bumbum, você dá uma esticadinha na pele, porque elas são oleosas e tal, né? Então, para melhor absorção, você dá uma esticadinha na pele, aí lá no local onde você vai aplicar, você estica com o algodãozinho, aplica para depois liberá-la. Continuemos. Aqui, ó, você dá uma esticadinha, né, deslocamento do tecido, estica a pele, né, para chegar aí na musculatura. Técnica subcutânea, mesma preparação. Lave as mãos, prepare a medicação, coloque luvas, se for fornecido, faça a antisepsia no local a ser aplicado, use sempre álcool, acomode o algodão seco entre o dedo, faça uma prega cutânea, introduza um só movimento no ângulo de 90 graus, aspire, injete e retire a agulha. Sempre lembrar de aspirar para ver se não vem sangue. Aproxime o algodão e faça uma pressão, descarte o material. A região glútea aqui sendo avaliada, né? Quarto quadrante superior. Essa daqui é subcutânea, tá? Então, ela pode ser na região glútea, na parte das coxas, né? Atrás, né? Na parte inferior do braço, na região do abdômen. Então, essas são as partes onde pode ser feita a aplicação subcutânea. Vai ser mais difícil vocês fazerem a aplicação subcutânea, tá, gente? Geralmente é para quem toma insulina. Seringas de uso intramuscular, elas podem ter de 3,5 a 10 ml, dependendo da quantidade de substância que você vai aplicar. As agulhas são de 25 milímetros, 7 milímetros, a 25 por 7 milímetros ou 30 por 7 milímetros. Bom, se for o caso de adultos, a aplicação do local pode ser deltoide, depende do local onde vocês moram, aqui já não está mais aplicando. Região glútea, 30 milímetros, ou injeção de agulha de 25 milímetros. Adulto e adolescente adulto perfil magro, região glútea ou deltoide, 30 ou 25 milímetros. Crianças acima de 2 anos, perfil normal, usar uma agulha de 25 milímetros. Essa indicação, ela vem descrita
na parte inferior da agulha, tá, gente? Crianças a partir de 2 anos, perfil magro, 20 milímetros, porque ela é menorzinha. Crianças menores de 2 anos, vasto lateral, 20 milímetros. Seringas de uso subcutâneo, você... Só um minutinho. Essa seringa de subcutânea, você vê que ela é própria mesmo para injeções como insulina, tá? Pode falar. Dá para você voltar o slide, pô? Lembrar aqui o nome que eu esqueci? Lembrar o quê? Qual slide? Não, o último antes desse que você estava explicando. Aí, onde é essa região deltoide? Deltoide é no braço, é o músculo do braço. E vaso lateral? É atrás do braço. Ah, tá. Obrigada. É aqui as recomendações, né, de diferentes comprimentos da agulha. Então, aqui é a indicação em adultos, incluindo crianças e adolescentes, agulha aqui de 5 milímetros. Adultos, todos os tipos, crianças e adolescentes, agulha de 8 milímetros, inclusive para adultos obesos ou com sobrepeso, agulha de 2,7 milímetros. Isso também será tudo indicado aí para vocês, tá? E na farmácia geralmente vai ter esse material. O que nós devemos levar em consideração? A via de administração, o volume a ser aplicado e respeitar a capacidade da seringa para maior segurança, tá? Esse é o descarte do material, esse é o local onde sempre deverá ser descartado o material, nunca, de forma alguma, o material, né, de aplicação de injetáveis deve ser descartados em lixos comuns, tá, gente? E na farmácia vocês vão ter acesso a esse Descarpac, né, que é o material utilizado aí, né, para perfuro cortantes. E, gente, como eu indiquei para vocês, jogar a seringa diretamente dentro, sem reencapsulá-la, sem colocar aquela capinha da agulha, porque ao colocar aquela capinha, você pode se furar e se contaminar com alguma coisa, né, do seu paciente, do seu cliente. Bom, os tipos de seringa, nós temos de 1 ml, né, um cc, 1 centímetro cúbico, 100 unidades. Podem haver 30 unidades, 50 ou 100 unidades. Quais são as vias de aplicação? Descreva a técnica, como devemos lavar as mãos, como devemos escolher a seringa e a agulha corretas. Certo? Fechando aqui. Vou colocar mais um videozinho aqui. Só um minutinho. Só um momento, tá, gente? Só um momentinho. Gente, tá entrando gente até agora na aula. A aula tá quase terminando. Professora, eu posso tirar uma dúvida? Professora, teu microfone tá desligado. Professora, tá desligado seu microfone. Tem que escrever lá para ela ver. Tá desligado o microfone. Pessoal, eu vou colocar a técnica subcutânea para vocês verem. Vocês viram a intramuscular. Agora eu vou colocar uma técnica subcutânea, tá? Estão me ouvindo? Eu tô, professora. Sim. Beleza, vamos lá. Ô, professora, Oi. a senhora poderia disponibilizar o slide? Só um minutinho, eu já disponibilizo, tá, gente? Vocês estão vendo a tela?
Sim, eu tô. Vocês viram um vídeo que fala tô. sobre a administração intramuscular. Agora vocês vão ver um vídeo sobre a administração subcutânea. Hoje o chicote vai estralar. Sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Enfermagem. Meu nome é Diogo e hoje iremos falar sobre a via de administração subcutânea, a chamada SC, via de administração subcutânea. Pessoal, então eu quero falar um pouquinho sobre essa técnica, mas antes de qualquer coisa, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like pra gente, caso você goste, e ativar o sino para você receber nossas novidades quentinhas. Pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre a via subcutânea. Essa via é uma via de absorção lenta, mas muito eficaz. O que nós temos que entender, todos nós, é que todo o nosso corpo absorve medicamentos. Via ocular, via retal, a pele, a nossa pele absorve medicamentos, o cabelo, né, também absorve medicamentos, absorve hidratação, enfim. Todo o nosso organismo é capaz de absorver um fármaco, seja debaixo da língua, chamado sublingual, seja, como eu já disse, na pele, no reto. Então, todo o nosso corpo absorve medicamentos. Até o nosso osso é possível administrar medicamento pelo osso. Então, a nossa via subcutânea, de vez em quando eu vou me referir à via hipoderme, ou também eu posso chamar de gordura. Então, a nossa gordura também é capaz de absorver medicamentos. E também quero dizer a vocês, né, é uma coisa muito importante eu estar dizendo isso aqui. Na enfermagem, a nossa profissão, ela não é exatas, ela não é como a matemática, que 2 mais 2 vai ser 4 daqui a 5.000 anos, não. Então, quer dizer, não é uma coisa exata. Então, é muito dinâmico. Para um para o outro não é. Para um paciente eu faço prega, para outro eu não faço prega. Determinada agulha faz 45 graus, determinada agulha faz 90 graus, determinada agulha faz 30 graus pela via subcutânea. Então quero só deixar isso bem adiantado, de primeira mão. Pessoal, então a via subcutânea, ela é uma via de absorção lenta e acaba que são administrados muitos fármacos por essa via. Exemplos, né? Heparina é um exemplo, anticoagulantes, né? Clexane, heparina. Vacinas também são administradas por essa via. Insulinas, NPH, regular, também podem ser administradas por essa via. Um broncodilatador, que é muito comum a gente estar administrando por essa via, sulfato de terbutalina, é um broncodilatador, medicamento ótimo para tirar paciente de broncoespasmo. Então, ela acaba que é uma via muito boa. Ela também é importante dizer que é uma via que ela é vascularizada, pobremente vascularizada, mas existem os vasos. São eles que irão fazer o medicamento circular pelo organismo. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor essa via. Pessoal, eu irei utilizar uma agulha 13 por 4,5. Esse será o calibre da agulha que eu irei utilizar para fazer a técnica. Mas eu quero dizer para vocês, eu acho muito importante dizer que existem outros calibres, outras agulhas, mas geralmente como eu tenho mais o hábito de utilizar essa agulha, então eu irei falar mais sobre ela. Vamos lá, ângulo da agulha. O ideal, né? Eu sei que eu posso me portar assim, mas em pessoas com peso normal, né? Se bem que eu estou um pouquinho acima do peso, mas em pessoas com peso normal, eu devo obedecer a angulação de 45 graus. É só para a gente entender. Então vai ser muito dinâmico, vai depender muito de quem você vai medicar. Agora, se você for medicar um paciente
magro, você já pode utilizar a angulação de 30 graus. Você pode diminuir ainda mais essa angulação. Tá, pessoal? Pessoal, desculpa falar assim, tá? Mas paciente, quando ele for pele e osso, é melhor usar um termo técnico. Paciente, quando ele for caquético, você pode até diminuir a angulação da agulha. E quando o paciente for obeso, quando o paciente estiver acima do peso, quando o paciente estiver acima do peso, uma obesidade mórbida, você pode até utilizar um ângulo de 90 graus para se administrar esse medicamento. Então, depende muito da massa de gordura que esse paciente tem para você estar utilizando menos ângulo, mais ângulo. Então, eu acho muito importante eu estar falando sobre isso, né? Mas, geralmente, né, nós utilizamos angulação de 45 graus. É isso que a técnica fala. Mas muda, conforme vocês viram, depende muito da massa que o paciente tem. Uma coisa que pode acontecer é você achar que está administrando o medicamento pela via subcutânea e, na verdade, quando está fazendo o medicamento pela via intramuscular. Então, é um risco que você corre ao fazer o medicamento por via subcutânea. Por isso que é importante você compreender, você bater o olho no paciente. Você bate o olho no paciente, no físico dele, para você decidir qual será a angulação que você irá utilizar para administrar esse medicamento. Então, o conselho que eu sempre dou: primeiro, olhe o paciente. Primeiro, dá uma olhada para o físico desse paciente para você decidir se vai ser 45, se vai ser 90, se vai ser 30 graus. Então, essa é uma dica para vocês também. Gente, questão de fazer uma prega. Vamos lá. Da mesma maneira, né, que você mexe na angulação, você abre, você fecha, você diminui, você aumenta a angulação, essa também é uma questão a questão da prega. Quando você for fazer um medicamento por via subcutânea em um paciente magro, um conselho que eu te dou: com certeza faça uma prega. Vai doer menos e o risco vai ser menor de você acertar o músculo. Já se você for fazer uma medicação por via subcutânea em uma pessoa obesa, você já vai fazer o medicamento na angulação de 90 graus e acaba não sendo tão necessário você fazer uma prega. Pessoal, só lembrando vocês que eu estou falando ainda da agulha 13 por 4,5. Então, são muitas coisas a serem levadas em consideração. Pessoal, então, bom, falei um pouquinho da prega, falei um pouquinho do calibre das agulhas, o tamanho das agulhas. Falei a questão de ser absorvida de maneira lenta. E quero dizer para vocês que absorve muito bem. O medicamento pela via subcutânea, ele é muito bem absorvido. Tanto é que fazemos insulina geralmente ali. E uma curiosidade para vocês é que, assim, quando nós administramos o fármaco na via subcutânea, na região abdominal, principalmente, né, o fármaco acaba que ele é absorvido mais rapidamente. Então, é uma dica que eu até dou para os alunos. Quando você começar a trabalhar, eu sempre falo assim para eles: quando você começar a trabalhar, que o paciente entrar em broncoespasmo e vier na prescrição médica, terbutalina, 50 unidades, terbutalina, 1 ml para você administrar no paciente, faça na região abdominal. Você irá tirar o paciente do broncoespasmo mais rápido. Então, é uma grande dica também. Mas agora, se for insulina, pode fazer na perna, pode fazer no braço, pode fazer no abdômen. Não vai ter tanta diferença. Pessoal, dizem, né? Eu nunca cheguei a fazer, nunca vi ninguém fazer, para dizer a verdade, mas a literatura fala, né? E se a literatura fala, a gente acredita. A via comporta no máximo, ela suporta no máximo 2 ml. Mas, geralmente, o que conforme eu disse, né? Quando nós fazemos o broncodilatador, sulfato de terbutalina, nós administramos no máximo 1 ml. Foi o máximo que eu já administrei. Pessoal, então agora nós iremos fazer a técnica. E acho que uma imagem vai falar muito mais que palavras para vocês. Confiram essa aula. Pessoal, então, eu irei utilizar o braço aqui para administrar o fármaco. Então, eu já aspirei o fármaco. É só para a gente estar entendendo. Então, vamos lá. Essa parte do braço, essa lateral aqui, pode-se administrar o medicamento nessa parte aqui. Então, eu vou pegar aqui essa parte do braço, eu irei fazer a asepsia com álcool 70%. Pronto. Ó,
a agulha que eu estarei utilizando será a agulha 13 por 4,5. Então, fiz a preguinha. Vou fazer o ângulo de 45 graus, essa angulação. Pronto. Introduzi a agulha, dou uma aspirada, não voltou sangue, a chance é mínima de voltar sangue, mas é existente. Não voltou o sangue, pronto. Administro o fármaco. É só isso, pessoal. Pessoal, então espero ter esclarecido a vocês e continuem acessando nossos vídeos. Fiquem com Deus e um enorme abraço a todos vocês. O que acharam, pessoal? Deu para entender esse videozinho? Eu gostei, foi bom. Quem estava perguntando sobre a prega, Entendi, professora. Conseguiu ver a preguinha? Eu consegui. Consegui Eu também entender. estava em dúvida nessa prega lá, eu ia perguntar. A prega é você Eu puxar consegui, um pouquinho, professora. você puxar um pouquinho de pele, deixar Eu vi gordinho. lá. Uhum. Deu para entender direitinho, foi muito bom, gostei. Tem um outro aqui, ó, que é Muito da criativo, aplicação. Eu vou colocar aqui para vocês, a aplicação de medicamentos injetáveis. É para nós escrever, professora? Não, vai ao vídeo. Não, eu vou colocar aqui para vocês. Ah, tá. E professora? A gente finalizando a apostila, a gente ainda vai ter mais conteúdo? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Estão vendo a tela? Estou vendo você, agora eu estou. Sim. Sim. Uhum. Pronto. Olá, pessoal, saudações. Eu sou o professor Emerson Marques e hoje venho com mais um conteúdo aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Tenho trazido alguns vídeos sobre a via de administração de medicamentos intramuscular. Vou deixar um card de uma playlist de procedimentos, onde já temos vídeo de administração de medicação na via intramuscular, região dorsoglútea, ventroglútea, vasto lateral da coxa, e hoje o nosso vídeo vai apresentar a região do deltoide. Não deixem de conferir as nossas playlists. Basta acessar o nosso canal e conferir. A maioria dos procedimentos intramuscular, onde a administração é na região do deltoide, estão mais relacionados à aplicação de vacinas. O volume máximo de aplicação no músculo deltoide varia entre 2 e 3 ml no paciente adulto. Nas crianças, é contraindicado em menores de 10 anos. O músculo deltoide está localizado na região superior do braço, como vocês podem observar na minha demonstração. Podemos sentir na articulação do ombro uma protuberância que chamamos de processo acromial. A região onde aplicaremos a medicação fica aproximadamente entre 3 a 4 dedos do processo acromial, aqui onde eu estou localizando. Iniciamos com a antisepsia da pele, com algodão embebido de álcool a 70%. O bisel deve estar lateralizado. O ângulo de aplicação é de 90 graus. Vamos fazer uma prega no músculo e introduzir a agulha num ângulo de 90 graus. Vamos aspirar para ver se não há refluxo de sangue, lembrando que se houver, devemos trocar todo o material e repetir o procedimento. Então injetamos lentamente e ao término retiramos a agulha e fazemos uma leve massagem.
Essa foi a técnica de administração de medicação na região do deltoide. Parece que a aplicação do deltoide é mais fácil, né? Ah, eu achei. Não é? Bem mais Tem uma pergunta interessante. Tem perigo da agulha não atingir o lugar correto? Se você não utilizar o tamanho da agulha correto para o medicamento, pode ser que não atinja a região intramuscular, né? Porque nós temos a região na epiderme, derme, a subcutânea. Então, pode ser que, dependendo do tamanho da agulha, ela consiga atingir só a região subcutânea. É uma pergunta interessante. Por isso que você tem que prestar atenção, né, no volume, né, da quantidade que você vai aplicar. E, geralmente, na seringa, né, quando você começa a fazer essas aplicações, essas informações são dadas para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Então, Eu tenho uma pedindo os dúvida, slides. professora. Deixa eu achar aqui. Vou mandar os slides aqui para vocês, tá? Só um momento. Aí, se por um acaso pegar errado, não atingir o local certo, Não vai fazer efeito a medicação. mas não causa danos ao paciente. Não vai fazer efeito, né? Mas danos não vai causar, não. Prof, em questão do ângulo. Ângulo de 90 graus, é meio deitadinho assim, ó. Você pega e faz a prega, né, que é aquela... E num ângulo mais deitadinho, com o bisel lateralizado. Né? Alguém tem alguma pergunta sobre essas questões? Eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar. Com a questão da prega, que eu sou bastante curiosa. Eu fico observando algumas enfermeiras, elas não usam fazer e fica fazendo movimentos assim, de sobe e desce da agulha no braço da gente, assim, sabe? Mas Às vezes dá uma esse daí é agonia. geralmente para coleta de sangue, né? Porque esse movimento ela não pode fazer para injeção. Algumas eu já vi fazer e eu fiquei até assim, olhando para ela assim, mas a gente não pode falar nada, né? Porque às vezes está sendo grosseiro com o profissional, então eu fiquei calada e aceitei. Mas no outro dia que eu vi ela, que é conhecida, eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Aí ela me explicou direitinho. Eu falei, pois é, porque depois disso doeu e meu braço ficou doendo, foi dias. Entendi. Mas eu nunca ouvi dizer, viu, que pode ocorrer aí esses efeitos, tá? De ficar mexendo, essas coisas assim, não. Então foi o erro dela mesmo, particular, né? Vamos concluir aí, então, né? Pode falar, Flávia. Eu sei que a pior medicação é Buscopan na veia. Nossa, meu Deus. É horrível. Mas aí na veia é diferente, né? Na veia vocês não fazem, tá, gente? Vocês vão fazer ou no músculo deltoide ou no glúteo. A aplicação em veia não é feita em farmácia, tá, gente? Certo. Essa aplicação do glúteo é mais complicada, né, professora? Mas conforme eu vou colocando mais vídeos, né? Daí depois, conforme a gente for explicando aí, vocês vão. E também, gente, isso demanda prática, né? Conforme vocês começarem a trabalhar ou começarem a fazer estágio, aí vocês vão ter todas as orientações, vão começar a praticar. Professora, Quanto mais prática vocês tiverem, melhor vai ser. É verdade. Eu faço o curso técnico de enfermagem. A próxima aula a gente vai fazer a aula prática de injetáveis. Eu fico nervosa. Mas aí você está fazendo presencial esse curso? Sim, presencial. A gente vai fazer a aula prática. Só que eu fico com nervoso, mas a professora falou que com o tempo a gente acostuma e passa. Vai pegando prática, né? Vai pegando prática aí para fazer. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Mas com certeza, o que a gente for fazer na farmácia, o farmacêutico vai estar junto com a gente para explicar direitinho, né? Ah, isso com certeza. Porque a gente fazer sozinho assim, acho que é meio complicado. Vai estar sim.
Provavelmente. E a professora também já ensinou a gente a aplicar coquetel. Agora eu já sei, não tenho mais medo de aplicar coquetel. Entendi. Tá certo. Certinho, pessoal. Fica assim, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Obrigada, fica com Deus também. Até a Boa próxima, noite. professora. Boa Tchau, noite. professora. Boa Com noite. Deus. Tchau. Até logo. Até a Podem próxima sair aula. da reunião, Fiquem com tá? Deus. Amém. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Saiam da aula, pessoal, por favor. Pessoal, saiam da aula, por favor.